A graça e a paz de Jesus a todos que me assistem. Então vamos para o assunto predestinação, dos quais eu já editei vários vídeos. E cheguei no assunto em que Deus tem um plano de salvação. E esse plano de salvação foi exercido no Jardim do Éden por Adão e Eva. E ali nós analisamos todas as situações e chegamos ao ponto de crer que Deus não é injusto, que Deus não é imperfeito, mas pela elaboração da sua própria escritura, ele escreveu o plano de salvação. E ele foi participante da sua própria escrita. Então, quando ele disse assim, ele estava passeando pelo jardim pela viração do dia. Então, se diz passeando pela viração do dia, ele se incluiu como intérprete do seu próprio livro. Então ele perguntou para Adão: Adão, onde está? Ora, se Deus tem onisciência, onipresença, ele sabe onde estão todas as pessoas. Deus sabe das coisas antes de acontecer. Então ele fez uma pergunta óbvia, pelo qual ele já sabia, porque ele escreveu no seu livro. Então ele estava interpretando aquilo que ele mesmo escreveu, para realmente não deixar nada vazio. Ele mesmo praticou o seu plano para que esse plano viesse a acontecer. Mas plano de quê? O que aconteceu? Para nós sabermos, chegarmos à conclusão do que aconteceu ali no jardim, nós precisamos fazer uma pergunta básica. Aonde aconteceu o primeiro pecado? Na terra ou no céu? A resposta veio quando eu fiz a leitura de Ezequiel 28. Então, fiz a leitura lá e foi se mostrado que houve um querubim ungido, separado numa constelação, para que ele tivesse o seu reino ali, para que ele pudesse trabalhar para Deus ali. E ele era um anjo formoso e poderoso. Então, em algum momento do seu tempo que ele trabalhou ali, ele enlouqueceu e desejou ser igual a Deus, ter um trono. Então, a leitura de Ezequiel mostra exatamente o que aconteceu, o porquê de aconteceu, e em Isaías se mostra que ele tinha uma vontade, a vontade de ser igual a Deus. E lendo aqui em Isaías 14, do versículo 12 ao 14, nos diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo. Proposta que o diabo depois, no plano de Deus, ele ofereceu para Eva. E serei semelhante a Deus. Se você comer do fruto, você não morre, mas você será semelhante a Deus. Proposta dele para Eva, porque era o desejo dele no pecado anterior. Então, um pecado muito antigo, que foi estabelecido pelo pecado do usurpador, do diabo, que se corrompeu. E ali agora ele desejava um reino. Então o que ele fez? Ele contaminou 1/3 dos anjos, ele pregou aos anjos. Então ali nos anjos ele falou tudo que tinha para dizer e quis tirar o domínio de Deus, tirar o reino de Deus. Ele queria ter um reino particular. Então ele pregou aos anjos de tal forma que conseguiu para si, para ele, 1/3 dos anjos. Então 1/3 dos anjos se corromperam com a pregação de Satanás e eles foram precipitados para a terra. Muito bem. Então, o que diz a palavra? Que em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9, diz assim: E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam com o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceu.
nem mais seu lugar se achou nos céus. E ele foi precipitado. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganaria todo mundo, ele foi precipitado para a terra. E os anjos foram lançados com ele. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então, Satanás fez um discurso no céu, comoveu 1/3 dos anjos para se juntar a ele numa rebelião, em qual o próprio Deus não quis nem intervir, porque se ele intervisse, as coisas iam de mal a pior. Então, ele delegou o anjo Miguel e houve uma batalha no céu. E essa batalha Miguel ganhou. E com isso ele lançou o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, para a terra junto com os anjos que aderiram à causa dele. Muito bem. Então, só que a gente pergunta, onde estão esses anjos agora, nesse presente momento? Vamos lá, vou fazer uma leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, se reservaram para eles na escuridão prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Muito bem, então a pergunta, o versículo que responde à pergunta onde estão os anjos, cabe aqui em 2 Pedro, do capítulo 2 ao 4, que porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado ao inferno, e os entregou à cadeia de escuridão, ficando eles reservados para juízo. Então, nesse versículo 2 responde a pergunta, onde estão os anjos? Agora, no capítulo de Judas, ele se refere, esse anjos do Judas, ele se refere ao Gênesis, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Então, existem 2 tipos de anjos que se levantaram contra Deus. Isso vai ser reservado para o futuro estudo. Muito bem. Agora, a pregação de Satanás aos anjos foi de muita sutileza. Quando ele estava se levantando contra Deus, e ele saía da sua constelação e ia falar com todos os anjos, aliás, todos os anjos espalhados pelo céu, o diabo falava com todos eles e trazia umas ideias de uma sutileza tão tremenda que enganou muito anjo. Muito anjo foi na onda dele. Então ele convenceu, por coisas funestas, alguns enganos, alguns anjos entrou na ideia dele. Então, esses anjos ficou a favor, sem saber nem porquê. Mas também tinha uma segunda parte dos anjos que achou que a pregação dele tinha uma certa coisa que se dava com eles. É o tipo de anjo que ficou em cima do muro. Vou ou não vou? Fico do lado de Deus ou fico do lado de Satanás? Porque a pregação de Satanás era muito, muito convincente. Então, esses anjos ficaram do lado de Satanás por uma condição de, não sei, eu vou para cá ou vou para lá? Não sei. Os outros anjos sabiam que Deus era soberano, mas achavam que tinha que dar uma chance do diabo provar o contrário. E tinha uma terceira classe que eram os anjos que realmente não estavam muito satisfeitos com Deus. Não sei se Deus não reservou alguma coisa melhor para eles. Que no céu não tem também chegar lá e ficar de braço cruzado
e passar de eternidade em eternidade lá de braço cruzado. Todos trabalham. Todos, um que seja para cultuar a Deus, ou seja, para louvar a Deus, então pode estar lá um coral para louvar e engrandecer a Deus, e outros para ir para a obra. Deus determinou, vai para a obra, vai para aqui, vai para lá. Alguns estavam não muito contentes com as suas obras. Eles se rebelaram realmente contra Deus. Eles tinham vontade de se rebelar contra Deus. Quando o diabo pregou para eles, falou: opa, é nosso líder. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Até o próximo capítulo.